Então, pessoal, a história do superministro biônico Paulo Pimenta lá no Rio Grande do Sul tá dando o que falar com certeza por ser algo de extremo mau gosto, sem dúvidas, uma jogada política do Lula em cima da tragédia do Rio Grande do Sul, que é uma coisa realmente lamentável, né? De tal forma que a grande mídia esquerdista mais uma vez se juntou para criticar o Lula. Não sei o que está acontecendo, se o Pix não está caindo na data errada, não sei exatamente o que está acontecendo, mas a grande mídia se rebelou totalmente contra o Lula, ou pelo menos aí está fazendo aquela oposição controlada, permitida, que a gente conhece muito bem, mas tanto Folha de São Paulo quanto Estadão fizeram a sua dobradinha para criticar a questão do Paulo Pimenta ser ali indicado para ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, um cara que é, supõe-se, candidato a governador do estado, adversário do atual governador, uma coisa completamente imoral, sem dúvidas, né? Indecente, como diz o pessoal do Estadão, mas a verdade é que Paulo Pimenta lá atrapalha mais o Lula e a si próprio do que ajuda qualquer coisa do ponto de vista político, né? Veja, por exemplo, que ele afirmou que está completamente perdido em suas ações no Rio Grande do Sul, conforme a gente vai ouvir do próprio profeta Paulo Pimenta aqui, né? Mas se ele está perdido nas ações dele, ele não está perdido, com certeza não está, para o caminho da churrascaria, porque ele foi visto lá numa churrascaria, portanto, participando de um happy hour com a galera enquanto a tragédia se desenrola lá no Rio Grande do Sul. Pois é, um cara realmente de muito bom gosto, né? Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o pessoal, mais uma vez, da dobradinha Folha de São Paulo e Estadão, não sei por que tá rolando essa dobradinha sempre para criticar o Lula nos mesmos assuntos, mas eles estão realmente chamando a atenção para o fato de que Paulo Pimenta ter sido indicado para ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, um cara ali meio que plenipotenciário, um ministro biônico do governo, é uma coisa absurda sob vários aspectos aqui, né? Lula erra. Eu diria que é muito mais do que isso, sem dúvidas, né? Então, o pessoal da Folha diz que Lula, o governo Lula, né, contaminou a tarefa de lidar com a tragédia climática do Rio Grande do Sul com um lance de oportunismo político rasteiro. Porque o Paulo Pimenta atualmente é deputado pelo PT, inclusive, ele é gaúcho, né, ele faz parte ali do mundo político do Rio Grande do Sul. Então, imagina-se, com algum grau de certeza, é claro, que ele é um forte candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PT do Lula, né? Então, isso causou um mal-estar político geral, ele é um desafeto do Eduardo Leite por estarem em situações políticas opostas, né? E convenhamos, será que precisava mesmo de um ministério do governo para lidar com essa situação aí? Faça-me o favor, isso pode ser feito de várias formas e meio que essa ideia do ministério acaba competindo com o governo estadual, porque, em tese, quem deveria coordenar as ações dentro do estado é o governador do estado, não é para isso que ele serve, para lidar ali com os municípios de forma conjunta, de forma ordenada, deveria entrar em contato, receber apoio do governo federal naquilo que fosse necessário, mas a atuação é do governador, não de um cara que vai agir como um governador paralelo a mando do presidente da República, porque isso meio que soa como coisas da época da ditadura militar, né? Mas, enfim, a Folha de São Paulo criticou com razão essa situação, também o Estadão falou que é uma exploração indecente da tragédia do Rio Grande do Sul por parte do Lula aqui, tratou isso como um ato de campanha, né? E tem usado esse tal ministério extraordinário, sei lá se esse ministério vai ser extinto em algum momento, como um palanque político para si e para o Paulo Pimenta, que sim, é o ministro da propaganda do governo Lula, é o cara da SECOM, né? Então, realmente, uma coisa que ficou desprezível de fato, ficou com um aroma de maldade política, sabe? Vamos aproveitar dessa crise para fazer o nosso próximo governador do Rio Grande do Sul um governador petista. Uma coisa completamente
absurda de forma geral, né? E o pessoal do Estadão também levanta o ponto que eu falei. A função do Paulo Pimenta enquanto ministro de reconstrução do Rio Grande do Sul é bastante obscura, ou seja, ninguém sabe o que ele vai fazer. A motivação é clara, está evidente para todo mundo, mas o que ele vai fazer de forma geral, de forma prática, realmente não há muito o que se dizer, e a própria indicação dele para esse cargo, por que o cara saiu da SECOM para comandar isso aí? É porque ele é gaúcho, mas e aí? Quantos outros gaúchos mais bem preparados não existem, não estão disponíveis por aí para lidar com essa situação? Eventualmente um cara de fora do governo, né? Se a ideia justamente é ajudar um ministério extraordinário, o Lula faria um espírito de governança muito melhor se ele chamasse um cara de fora para ocupar esse ministério extraordinário. Ficaria muito mais crível essa coisa de que o ministério deixaria de existir depois de algum tempo aí, sem dúvidas, né? Então, realmente é uma situação patética, questionável, mas volto ao ponto do início deste vídeo. Paulo Pimenta, como atuando nisso aí, mais atrapalha a si próprio e ao governo Lula do que qualquer outra coisa. Tudo bem que ele atrapalha também as ações de resgate e reconstrução do Rio Grande do Sul, mas o governo Lula tem atrapalhado bastante de qualquer forma, mais um menos um não faz tanta diferença assim. Mas veja, por exemplo, isso que ele falou hoje, dia 17 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo, ou pelo menos a publicação é de hoje, né? Mas ele tá lá com o seu coletezinho laranja, lá inclusive esse mesmo que ele está usando aqui, né? Lá no Rio Grande do Sul, portanto, e olha só o que ele falou. Vou pegar aqui da metade, o áudio tá meio ruim, mas dá para entender um pouco o que ele tá falando. Cenário de guerra mesmo. Eu acho que é muito complexo. Eu acho que quando a gente fala que eu estou falando, a gente não sabe nem mais claro se mexer. Eu estou mais ou menos assim envolvido. Agora parece um problema novo numa área. Né? Eu acho que eu tenho que tentar focar numa área específica e tentar construir alguma coisa que tivesse como resultado concreto em alguma área específica. Não sei exatamente por que área seria essa, mas se a gente pudesse pensar uma estratégia de uma ação para alguma coisa, e pudesse mobilizar o esforço para ajudar a resolver uma situação, seria muito importante. Então veja que o cara está completamente perdido nessa história. Ele não sabe o que fazer. Não sei, eu tô aqui, eu não sei para que lado me mexer, não sei que ação tomar. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se focar numa ação. Faz até sentido. Se é para fazer alguma coisa, escolhe uma coisa e faça. Melhor do que tentar fazer várias e não terminar nada. Então faz até sentido, mas qual coisa? Não sei, o cara nem sabe as demandas ali do Rio Grande do Sul, o cara já tá lá. O cara tá batendo papo com prefeitos de municípios do Rio Grande do Sul. Teve aquele vídeo lá do cara, do prefeito Coringado lá de Farroupilha, fiz um vídeo aqui no canal falando disso. Paulo Pimenta já está em contato com os prefeitos, certamente em contato com Eduardo Leite, e não tem até agora uma ideia, uma estratégia para adotar um plano emergencial, nada nesse sentido. Realmente o cara é uma frustração enquanto planejamento de gestão de crises e tudo mais. O cara certamente despreparado, e fora todas as gafes que ele já cometeu à frente da SECOM, problemas em que ele se acabou envolvendo enquanto ministro, ficou um negócio meio feio, e agora nessa situação toda do Rio Grande do Sul ele tem enfiado os pés pelas mãos, assim como a Janja, assim como o próprio Lula, enfim, esse pessoal tem errado bastante, e aqui é um erro duplo, portanto, porque a criação desse ministério com a indicação do Paulo Pimenta para assumir essa vaga deixou claro para todo mundo que o Lula estava usando a tragédia do Rio Grande do Sul como estratégia política e, por outro lado, isso vai colocar mais holofotes ainda em cima do Paulo Pimenta para mostrar a sua incapacidade, mostrar a sua falta de eficiência no comando de mais uma pasta. Na SECOM ele já estava muito ruim, agora com essa aqui então, meu amigo, vai ser um desastre total. Imagina esse cara mexendo com licitação, ele teve a licitação da SECOM de 200 milhões de reais, que foi uma loucura aquilo lá, uma situação completamente absurda que até subiu no telhado. Então, mais um tiro no pé dado pelo governo Lula, sem dúvidas, nesse ponto, né? E o Paulo Pimenta já começou a fazer das suas cagadas lá no Rio Grande do Sul, porque ele foi visto aqui
de fato, em uma churrascaria na noite de ontem, na noite da quinta-feira aí, ele chegou na quarta-feira, dia 15, junto com o Lula e tudo mais, mas achou um tempinho na agenda dele para ir numa churrascaria lá em Porto Alegre. É claro, né, meu amigo? Você vai no Rio Grande do Sul e não vai numa churrascaria? Pô, fala sério, é um desperdício isso, né? Claro que você vai. Eu iria, por que você não iria também? Agora, obviamente, né? Isso não era oficial, tá ok? O Paulo Pimenta foi filmado por uma pessoa ali, um transeunte qualquer e tudo mais, né? Então ele e sua equipe se reuniram para jantar, né? E o pessoal brindou o dinheiro que o governo federal vai mandar para o Rio Grande do Sul aí, fizeram discursos ali e tudo mais, né? Mas o Paulo Pimenta falou que não, isso foi uma atividade institucional e não foram feitos brindes nem nada do tipo aí, né? A assessoria dele que falou por ele. É claro, mas de forma geral, isso aqui pegou muito mal, sem dúvidas, ficou muito feio para ele, porque realmente, dentre tantas coisas que o cara podia fazer, um cara que não sabe nem por onde vai começar, bem, ele escolheu logo ir para uma churrascaria. Bem, se ele não sabe para onde se mover, para onde que ele vai, eu tenho certeza que o caminho da churrascaria ele já encontrou. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!